Olá, shalom, shalom a todos os nossos talmidins da Menorá. Vai aqui mais uma resposta. A resposta de hoje vai para o nosso talmidim Elias, que é da região de Sorocaba, interior de São Paulo. O Elias perguntou sobre mandamentos, o que é estatuto, o que é mandamento, o que é ordenança, o que é preceitos, quais as diferenças, ou qual a diferença. Pois bem, estatuto é toda a lei. Tudo que compõe a lei são 613 mitzvots. Mitzvots é no plural, 613. Mitzvah é uma lei no singular. Então, são as mitzvots, tá? São os estatutos completos. Depois nós temos os mandamentos. O que é o mandamento? É o decálogo. São as 10 leis que Moisés vem na mão com a estaca, lembra, descendo lá do Sinai, e nas estacas tem 10 mandamentos. 5 numa estaca, numa tábua, chamada de tábua, que na verdade não tem nada a ver com tábua, eram pedras de safira, muito pesadas. 5 de numa estaca e 5 na outra. São as 10 leis, os decálogos. Isto são mandamentos. Pois bem, por que Moisés recebe 613 mitzvots, estatutos, mas ele chega na mão com 10 mandamentos? Acontece que os 613 mitzvots são para os judeus, ok? É para os judeus. Se uma pessoa que não é judeu, ou seja, uma pessoa que não é judeu, pode cumprir as mitzvots? Sim que pode. Se as pessoas quiserem cumprir as mitzvots, receberão os benefícios de galardões e de bênçãos, que são as brahats ou brahots espirituais, as bênçãos espirituais sobre aquilo que está fazendo. Mas é obrigado? Não, não é obrigado. Tá? Até porque para você cumprir as 613 mitzvots, por exemplo, o homem, ele tem que circuncidar. Quer cumprir as 613? Então, cumpra as 613, inclusive circuncide. Ok? As mulheres, eu quero cumprir as 613. Ok, quero cumprir as 613? Pois bem, vou só dar uma dica. No seu período de menstruação, dorme separado do seu marido. Isso é mitzvot. Durante aqueles dias de separação, né, que a Bíblia diz. Isso está dentro da ordem, né, dos estatutos, das mitzvots. Terminou os dias de menstruação, 2 dias depois, vai para um rio, uma água corrente, ou que seja, o mar, e dá lá 3 mergulhos de purificação, que é o banho de purificação da mikvê. As mikvês são dentro de sinagogas, nem todas as sinagogas têm mikvês, mas são dentro de sinagogas. Você não tem acesso a uma sinagoga, vai a um rio. Então, eu quero cumprir as mitzvot, cumpra toda ela. Mas eu quero agradar a Deus. Então você vai fazer o quê? Você vai cumprir o decálogo, que são os mandamentos, que são 10. Se você cumprir os 10 mandamentos, você vai estar protegido por Deus. Por quê? Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai desejar nada fazendo bem do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, né? Você não vai desejar, você não vai praticar danos que vá ferir a sua conduta moral. Aí vem a questão das regras e leis morais, porque o estatuto e mandamento, ele rege uma lei moral para o homem. As leis de Deus não são apenas leis de condutas religiosa, meramente religiosa, mas principalmente de conduta moral. Tá certo? Agora, por que então o Eterno determinou os 10 mandamentos? Para que toda a humanidade pudesse ter a liberdade, dentro do seu livre-arbítrio, de determinar que vai praticar os 10 mandamentos. Se você pratica os 10 mandamentos corretamente, você praticamente cumpriu quase os 613, as 613 mitzvots. Então, nós estamos falando de estatuto e mandamentos, tá? Uma coisa, um detalhe dentro disso. Por que Yeshua tinha 10 apóstolos? Na verdade, ele tinha 12 apóstolos. Por quê 12 apóstolos? Na verdade, ele precisava só de 10. Porque até hoje, desde sempre, desde Moisés, todas as segundas e quintas-feiras, nas sinagogas, tá? Nós nos reunimos
Quem está próximo da sinagoga está sempre lá. Eu fui algumas vezes, quando posso, estou, porque eu moro longe da minha sinagoga, mas todas as segundas e quartas-feiras, tem a oração do Orvit, que é a oração da manhã, 6 horas da manhã, em todas as sinagogas do planeta, 6 horas da manhã, no horário local de onde tiver aquela sinagoga, tem a oração da manhã. Nesta oração da manhã só pode ser realizada aquela reunião, aquela mitzvah, né, aquela regra de lei de se reunir 2 vezes na semana ao amanhecer, ao raiar do dia, só pode se tiver no mínimo 10 pessoas. Por quê? Porque 10 compõem o decálogo, os 10 mandamentos. Se tiver lá, né, aconteceu uma vez de eu ir, estávamos em 8, recebemos um abrahá, uma bênção do nosso rabino, e fomos embora. Não tem, é diferente, né, das igrejas evangélicas, por exemplo, que diz, se tiver 2 ou 3, eu estou aqui, nós vamos... Claro, isso é válido para quem crê e pela liberdade que se tem, mas no judaísmo isto não é válido. Tem que ter no mínimo 10, porque é a ordem do decálogo, tá? É a ordem das ordenanças, dentro da questão dos mandamentos, tá certo? Então, por que Yeshua tinha 12? Ele tinha 12 porque 2 era reserva. Porque se porventura ele estivesse em algum lugar em que um deles faltasse, ou pelo menos 2 faltasse, ele não iria deixar de entrar numa sinagoga e de ler a Torá e explicar a Torá. Entendeu? Se fosse num sábado, de dar a Parashat, que é a palavra do sábado, todos os sábados pela manhã. Ele não iria ficar desprovido como rabino que era. Na verdade, ele era um raboni, acima de rabino. Como era, ele não iria ficar desprovido dessa mitzvah. Para você ver que ele nunca deixou, tá, de cumprir as mitzvahs, ou as mitzvot, ou os mandamentos, ou como queira. Então ele tinha 12 apóstolos, porque 2 era reserva caso algum faltasse. Por exemplo, quando a esposa de Kefas, conhecido por Pedro, a sogra, ficou doente. Tá? Suponhamos que naquela ocasião ele teve que se ausentar. Pois bem, um dos 2 reservas entra no lugar daquele que está ausente e não é eliminado a reunião, não é eliminado, digamos, o culto, nós não chamamos de culto. Ok? Então, nós temos os estatutos, são os 613 leis, né? Os mandamentos são os decálogos 10 e as ordenanças. O que é a ordenança? A ordenança é tudo aquilo que o Eterno dá ordem para se fazer. Por exemplo, os profetas, as palavras dos profetas, as exortações dos profetas, façam isso, não faça aquilo, seja assim, não seja assim, são ordenanças que vêm de Deus através dos profetas, tá? Exclusivamente através dos profetas ou pelo conselho dos sacerdotes. São ordenanças, eu vou dar uma ordem, ordenanças vêm de ordem, é uma ordem divina. Então as ordenanças são diferentes de mitzvot ou de mandamentos, ok? Depois tem os preceitos. Quais são os preceitos? Os preceitos são regras comportamentais, tá? Nas igrejas pode se chamar de dogmática, que são aquelas doutrinas da igreja, aquele comportamento da igreja. Nessa igreja é proibido cortar o cabelo, é uma dogmática daquela igreja, ou seja, é um preceito daquela igreja. Na nossa igreja não tem nada disso, né? Na nossa igreja todo mundo é livre, a mulher pode cortar o cabelo. Um exemplo só estou dando. Então, são preceitos assim. Por exemplo, o que Shaulo, o apóstolo Paulo, ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Yeshua. É um preceito. Ele seguiu os preceitos comportamentais de Yeshua e ele dizia, eu sigo dele, pode seguir o meu, que eu sou exemplo para vocês, porque eu tenho um exemplo maior. Então, estão aí as divisões de estatutos, mandamentos, ordenanças e preceitos. Ok? Beijo no coração, que as bênçãos e brahotes do Eterno sejam sobre a vida de todos vocês. Shalom, shalom.